e um relato que faço no cumprimento do dever de quem teve a oportunidade de verificar em loco o drama que vivem pessoas que realizaram o sonho da casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. No último sábado, na cidade de Londrina, no norte do Paraná, fui convidado pelo sociólogo e professor da Universidade Estadual de Londrina, o professor João Batista, pesquisador, para... Aliás, ele também foi um ativo militante do PT há alguns anos. Me convidou para visitar o conjunto Vista Bela, do programa Minha Casa Minha Vida, em Londrina. É um conjunto de pequenos apartamentos misturados a casas do programa. Cerca de 1.200 pessoas, ou pouco mais, vivem naquela localidade. E nós verificamos as precárias condições em que se encontram. Primeiramente, as irregularidades na construção. Material de qualidade inferior, com rachaduras visíveis, impedindo inclusive qualquer privacidade às famílias, em razão do modelo de construção. Não há esgoto, os bueiros estão entupidos e as águas das chuvas carregam a lama para dentro das residências. Não há posto de saúde, o mais próximo cerca de 6 quilômetros de distância, com atendimento precário, filas enormes. Não há posto de saúde, não há escola, não há creche. As mães são obrigadas a abandonarem os empregos para cuidarem dos seus filhos e inviabilizam o pagamento das prestações da casa. Acabam perdendo as suas casas. O drama maior está exatamente no fato de uma população simples, humilde, trabalhadora, não ter sequer o atendimento médico. Uma senhora relatou o drama que vive, o seu filho na cadeira de rodas. Eu tive a oportunidade, ao lado dele, de ouvir o relato da mãe. Uma criança na cadeira de rodas, que se desloca para o atendimento de saúde a 6 quilômetros de distância e volta sem o atendimento. Enfim, um drama que se repete em várias residências daquela localidade. Encontrei-me casualmente com o prefeito da cidade, Alexandre Kiref, o novo prefeito de Londrina, que há uma esperança de boa gestão, e ele apontou-me a localidade em que haverá de construir creche, posto de saúde, escola de primeiro e de segundo grau. Esta é uma tarefa da prefeitura. Estaria faltando uma conexão entre a administração federal e as administrações municipais para estabelecer o limite de responsabilidade de uma esfera administrativa e de outra esfera administrativa. Há deficiências que são notoriamente de responsabilidade do governo federal e nós as apontamos. Há que se impor rigor maior na liberação dos recursos para a construção dessas moradias. A realização do sonho da casa própria não pode se tornar um pesadelo. O pesadelo que pude verificar na localidade, de famílias que estão desesperadas por falta de condições para uma vida digna e ameaçadas de perder as suas próprias casas porque não podem trabalhar. Enfim,
prefeito vai tomar as providências que cabe a ele adotar e anuncia já para metade do próximo ano a inauguração de 2 creches de escola e posto de saúde, melhorando, portanto, a qualidade de vida das pessoas que lá vivem. Mas é preciso que o governo federal adote providências para uma fiscalização mais rigorosa em relação à construção destas casas. Elas não podem ser entregues como estão sendo, com todas as precariedades que colocam em risco, inclusive, as pessoas que nelas vivem. Mas, coincidentemente, no dia em que visitava esse conjunto Vista Bela do programa Minha Casa Minha Vida, o jornal O Globo denunciava o desvio de recursos. Mais um escândalo de corrupção no governo, e eles se repetem. E em nenhum deles se notou a presença de qualquer mecanismo de fiscalização e controle do próprio governo. Sempre o jornalismo investigativo colocando luz sobre escândalos ocorridos na administração federal. Desta feita, no programa Minha Casa Minha Vida, o senador Aloysio, líder do meu partido, já anunciou aqui uma providência. Está solicitando auditoria do Tribunal de Contas da União. Eu fiquei encarregado de uma outra providência. Estou protocolando hoje um requerimento para ouvir na Comissão de Assuntos Econômicos o ministro das Cidades. Nós queremos ouvi-lo sobre os problemas que já relatei aqui e também sobre esses desvios ocorridos na sua pasta. O que constatei em Londrina não é um fato isolado. Certamente se repete em muitas partes do Brasil, em muitas cidades. Aliás, recentemente, nós tivemos a denúncia em relação a fatos semelhantes no Rio de Janeiro. Nós tivemos a denúncia de que, no Rio de Janeiro, residências do programa Minha Casa Minha Vida, prédios construídos no conjunto Zilda Arnes, destinado às vítimas de enchentes em Niterói, apresentavam rachaduras e falhas estruturais. A própria Caixa Econômica Federal anunciou que iria intensificar a fiscalização do programa. Segundo a denúncia, portanto, estas casas foram construídas sem a necessária garantia de segurança aos seus moradores. Isso revela que o que vi em Londrina não é uma exceção à regra, que nós temos a repetição desse cenário em outras localidades do país. E cito apenas este exemplo do Rio de Janeiro por ter sido o mais recente. Mas eu volto, senador Agripino, à denúncia do último final de semana sobre o desvio de recursos do programa Minha Casa Minha Vida. A sensação que se dissemina é que a cultura da transgressão ganhou contornos preocupantes em nosso país. Os registros de falhas gravíssimas em construções, como a que apontamos no programa Minha Casa Minha Vida, em Londrina e também no Rio de Janeiro, e a corrupção. Ex-servidores do Ministério das Cidades fraudando o programa Minha Casa Minha Vida, utilizando-se de um sofisticado estratagema. Embora o senador Aloysio tenha com muita competência abordado essa questão, eu volto a ela. O grupo criou um esquema de empresas de fachada, grande parte delas registradas no mesmo endereço na capital paulista, obtendo inúmeros contratos para a construção de casas populares. A primeira indagação que deve ser apresentada ao ministro é
se não há nenhum mecanismo de fiscalização e controle no próprio Ministério. O governo possui mecanismos de fiscalização e controle, mas demonstram ineficácia visível. Eu repito, em nenhum dos escândalos que foram anunciados pela imprensa do país, notou-se a presença de qualquer mecanismo de controle e fiscalização do governo. Nenhum dos casos foi apontado por um desses mecanismos. CGU, Conselho de Ética da Presidência, enfim, os mecanismos que devem ser adotados por qualquer governo para a fiscalização e o controle das ações administrativas. No cerne dessa denúncia despontam a RCA, Assessoria em Controle de Obras e Serviços, empresa sediada em São Paulo. O incrível é que essa empresa vai muito além da maestria empresarial, senador Agripino. Ela consegue uma mágica, consegue ao mesmo tempo ser representante do agente financeiro, tocar as construções e também medi-las e fiscalizá-las. É aquilo de quando em vez eu brinco dizendo, é o cabrito cuidando da horta, né? Como consegue uma empresa operar em dimensões tão distintas? Ela utiliza uma rede de empresas que os sócios e os funcionários registraram em seus nomes e cujos endereços ou são na sede da RCA em São Paulo ou na casa de parentes. Eu repito, essa denúncia foi veiculada pelo jornal O Globo no último final de semana. O descalabro estava estampado no site da empresa, demonstrando como a RCA frauda o processo de seleção de construtoras que vão executar obras financiadas com recursos federais e encomendadas por prefeituras. A reportagem do Globo prossegue. Para contratar uma construtora responsável pela execução de obras no Espírito Santo, lançou um edital de convocação em dezembro de 2012. O site convocou os interessados e dias depois divulgou os vencedores. 2 foram selecionadas, uma delas a J. Belar. Tudo como manda o figurino, não fosse um detalhe. O endereço da J. Belar é o mesmo da RCA, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4.553. A J. Belar foi habilitada para a construção de 95 casas no Espírito Santo. Na sexta-feira, após ser procurada pelo Globo, a RCA tirou do ar o link editais do seu site. Portanto, senador Agripino, é incrível como o Ministério não consegue enxergar esses fatos. E eu concedo a Vossa Excelência uma parte. Senador Álvaro Dias, eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência é muito mais do que oportuno, porque é substantivo, ele é escorreito, e eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que é um belo programa na sua essência, mas ele tem, e talvez este seja o objetivo dos intermediadores, ele tem um pecado de origem, é que a construção das casas Minha Casa Minha Vida pressupõe o custo do terreno, custo baixo. E sabe-se que terreno para ter custo baixo tem que estar longe da infraestrutura. E aí é onde mora, creio eu, a ação dessa tal RCA. Porque, veja bem, o que é que está ocorrendo no Brasil inteiro? O que ocorreu com a Prefeitura de Londrina. O terreno é escolhido, não tem creche, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem, muitas vezes, nem água nem luz, não tem acesso. E para a Prefeitura viabilizar que pessoas possam morar ali, precisa que a Prefeitura entre com grande parte do custo do conjunto Minha Casa Minha Vida. O terreno situa-se distante das condições exigidas para se habitar minimamente, e a Prefeitura é quem viabiliza. O terreno está longe, mas a Prefeitura aproxima, com custos como ocorreu em Londrina, e ocorre hoje no Brasil inteiro. Do contrário, o terreno tem que ser caro e inviabiliza a prestação para o mutuário.
e aí onde está o pecado do Minha Casa Minha Vida, é que foi concebido baseado num preço ilusório de terreno. Está transferindo para as prefeituras o custo do terreno, ou o custo da infraestrutura que possibilita a habitabilidade. Então, é isso que está ocorrendo. Os terrenos, para serem hábeis à Minha Casa Minha Vida, tem que ser terrenos baratos, situam-se longe, obrigando as prefeituras a fazer creche, escola, acesso, energia elétrica, água, isso tudo. Aí entra a RCA. Como? Viabilizando empreendimentos, suponho eu, cabeceando, batendo o pênalti, fazendo tudo no jogo. Fazendo, 1, o agenciamento financeiro, 2, a construção, 3, a fiscalização, 4, promovendo o pagamento. Ou seja, e dizem que até com a participação, está aí envolvido o nome da Erenice Guerra, ex-subchefe da Casa Civil, da Presidência da República. Aí é onde eu acho que mora o perigo. É que estas RCAs da vida estão viabilizando empreendimentos que não teriam a menor condição de acontecer, ou se estiverem em construção, será por maquinação de consultoras ou de assessorias que estão viabilizando pardieiros, ou entregando às prefeituras uma conta para a prefeitura pagar, e viabilizando, porque supõe, senador Álvaro Dias, que para um conjunto ser construído, passe pelo crivo do Ministério das Cidades, do agente financeiro, para verificar as condições mínimas de construção e habitabilidade. Isso tudo deve estar sendo bypassado pelas RCAs da vida, que estão arranjando dinheiro, construindo, fiscalizando e se pagando e produzindo pardieiros, ou obrigando a que os pardieiros, para serem habitáveis, sejam estruturados pelas prefeituras, que nada tem que ver com o programa, ou a quem é dada a conta para pagar. Então, por esta razão, pelo fato deste meu raciocínio, se ele proceder, for extremamente preocupante para o programa, é que eu estou pensando e vou propor ao meu partido que entremos com uma ação, porque Minha Casa Minha Vida é recurso federal, que se entregue ao Ministério Público Federal a investigação deste fato denunciado, porque ele é gravíssimo em cima de uma coisa que a gente sabe. O custo do terreno inviabiliza. Se você cria uma assessoria para bypassar este problema, você está criando elefantes brancos e prejudicando milhares de pessoas que comprariam uma casa e iriam morar sem condições de habitabilidade, porque a água é precária, a energia é precária, não tem creche, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem nada. Tem prestação baixa, mas tem péssimas condições de moradia. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela qualidade do seu discurso e oferecer a modéstia dessa minha contribuição ao seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Agripino. Boa parte de Vossa Excelência traz ainda mais substância ao discurso e, sobretudo, no que diz respeito às providências. A sugestão de se convocar um Ministério Público para investigar esse fato eu considero essencial. O senador Aloysio já adotou uma providência de remeter ao Tribunal de Contas uma solicitação de auditoria. Nós estamos protocolando um requerimento para ouvir no Senado, na CAI, o ministro das Cidades. E Vossa Excelência sugere o encaminhamento ao Ministério Público para a instauração de procedimentos de investigação. É essencial. Quem vai, como eu fui no sábado, visitar famílias pobres, desencantadas com o que estão vivendo. Eu vi lá uma senhora de idade limpando a sua casa, com os seus objetos do lado de fora, e ela arrastando a lama de dentro de casa para fora. Casas recentemente entregues, casas novas ainda. Portanto, construídas sem a necessidade e qualidade técnica para oferecer segurança aos seus ocupantes. Isto tem que ser verificado. Por isso, o ministro deve vir. Nós entendemos que tem que haver uma relação de maior eficiência do Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as prefeituras municipais, para que fatos como estes não se repitam. E em relação à questão ética, sobretudo, o roubo
deve revoltar em qualquer circunstância, mas certamente revolta mais quando o roubo compromete a qualidade de vida de pessoas menos aquinhoadas pela sorte, dos menos favorecidos, daqueles que dependem do dinheiro público para a obtenção de uma moradia digna. E esse sonho fica comprometido pelo apetite de enriquecimento ilícito de pessoas que, à sombra do poder, lançam mão de todos os expedientes para roubar o erário. São assaltantes do dinheiro público. E esses que ocupam cargos públicos, afastando-se deles ou não para roubarem, são os execráveis chupins da República que devem ser combatidos todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente.